Yes, and this year we are celebrating the 100-year anniversary of the ILO. Esse ano estamos celebrando 100 anos de OIT no Brasil e no mundo, né? And to celebrate this important event, we are currently discussing the possibility to set a convention especially devoted to discrimination, particularly harassment and violence in the workplace. E para celebrar os 100 anos da OIT, a OIT está discutindo agora a possibilidade de ter uma convenção, né, específica para tratar do tema violência no trabalho e assédio. For this reason, I would like to listen to you about what types of harassment you have in the American experience. E o professor Freitas, então, agora vai fazer perguntas específicas relacionadas a essa questão de assédio, né? Então, ele gostaria de saber, nos Estados Unidos, como é tratado o tema do assédio. The legal standard for harassment in most states is comments or conduct that are motivated by the person's typically gender, but also race or religion or age. Comments or conduct motivated by the person's membership in a protected category that is so severe and so pervasive that it changes the condition of work. Então, nos Estados Unidos, quando se fala em assédio, o conceito é muito mais amplo, né? Envolve qualquer tipo de comportamento ou ameaça ou discriminação, também envolve discriminação, que seja tão severo, que seja tão grave, que afete as condições de trabalho daquele empregado naquele ambiente de trabalho. In American law, harassment is considered a kind of discrimination. No sistema americano, o assédio é uma forma de discriminação. Although harassment based on gender or sex has been received the most attention during Me Too, American law equally protects harassment on the basis of race, religion, age, and other categories as well. Nos Estados Unidos, quando se fala em assédio, pode ser baseado em gênero, pode ser idade, pode ser religião, pode ser vários outros fatores. Então, o termo é amplo, engloba a discriminação, mas ela diz que nos Estados Unidos tem chamado muita atenção o movimento do Me Too, eu também, quando se fala hoje na questão do assédio. Fazendo aí um comentário para os nossos alunos que estão assistindo aí o nosso vídeo, nossos advogados, estudantes, que no Brasil a gente separa isso. Quando a gente fala de discriminação, a gente tem a Lei 9.029 de 95, e quando a gente fala de assédio moral e assédio sexual, a gente trata de uma forma distinta do que o sistema americano. Well, we here in Brazil have a special criminal type as a felony sexual harassment. The strict sexual harassment is a felony. Do you have sort of a thing in... O professor Freitas disse que aqui no Brasil a gente tem um crime de assédio sexual. É verdade, o artigo 216A do Código Penal tipifica o que é assédio sexual como crime. Ele gostaria de saber se nos Estados Unidos existe também, do ponto de vista penal, o crime de assédio sexual. Sexual harassment is not criminal in the United States. Of course, if you sexually assault someone in the workplace, that is criminal. Whether you do that in the workplace or on the street, it's still a criminal act. It doesn't matter where it occurs. Nos Estados Unidos, eles não têm o crime de assédio sexual no ambiente de trabalho. Eles têm o crime de assédio sexual, não de assédio sexual no ambiente de trabalho. E aí é uma diferença da nossa legislação, porque o 216A do Código Penal fala do crime de assédio sexual no ambiente de trabalho. Lá não, ela disse que se você assediar sexualmente uma pessoa na rua ou qualquer outro lugar, será crime, mas não interfere se é no ambiente de trabalho ou fora do ambiente de trabalho. Will you tell us something about the quid pro quo notion? Ele gostaria de saber sobre uma modalidade de assédio sexual chamada de quid pro quo. Aqui no Brasil também a gente usa essa expressão, né? Quid pro quo is an old type of harassment. It is the idea that a boss might request sexual favors in exchange for some sort of workplace benefit, and so that is considered a type of harassment. O chamado assédio sexual quid pro quo, ou também conhecido aqui no Brasil como assédio sexual por chantagem ou ameaça, é quando o empregador, em troca de favores sexuais, pede
ou promete para o empregado ou uma vantagem, uma promoção, por exemplo, ou ameaça demitir esse trabalhador ou trabalhadora que não aceitar a oferta aí desses favores sexuais. Likewise, punishing a worker for refusing your sexual advances is also considered a type of quid pro quo harassment. Então, nessa modalidade de assédio sexual quiprocó, assédio sexual por chantagem, se o empregado recusa esse pedido de favores sexuais e ele for punido porque ele recusou, isso também configura assédio sexual. Isso é exatamente o nosso tipo penal 216A, que é o quiprocó, que é o chamado assédio sexual por chantagem, que também fala dessas duas situações, né? Da situação de ameaça de demissão, se a pessoa se recusa à concessão aí de favores sexuais. And the employer would be reliable for the termination based on these circumstances. E o empregador seria responsável, nesse caso de ocorrer um assédio sexual do tipo quiprocó, do tipo assédio sexual por ameaça? The American law on whether the employer will be liable for harassment is very complex. É muito complexo responder essa pergunta se realmente o empregador seria responsável por um assédio sexual que ocorra no ambiente de trabalho. Why, Liz? We are curious. Estamos curiosos. I know. Por quê? Well, okay. Objective responsibility, liability? No, okay. So A responsabilidade é objetiva nos Estados Unidos, independe de culpa? Será que é isso? for quid pro quo harassment, where there is a treatment of that affects the person's promotion or pay or termination, the employer is strictly liable in those cases. Se o assédio sexual estiver relacionado a uma restrição para um aumento de uma promoção, um aumento de salário, sim, nessas situações, com certeza, o empregador é responsável. But For other cases of harassment, the employer has an affirmative defense if it took strong attempts to investigate the complaint and to address the problem. And so sometimes they are not liable even if the employee can prove that harassment occurred. Então, ela está dizendo que se o empregador ele tomar ações preventivas, no sentido de que ele buscou evitar que naquele ambiente de trabalho tivesse assédio sexual, muitas vezes se ficar comprovado que houve o assédio, o empregador consegue se eximir dessa culpa. Really, Liz? This is known Verdade? as, yes, this is known as the Farragher-Ellerth defense. It comes from the Supreme Court. It's under federal law, though, so if you have a state harassment claim, it might not apply, although in general, state laws apply federal principles. Sorry, Liz, I did not understand. Can you explain That's again? Estou because pedindo it para ela is- explicar de novo, que eu não consegui entender para traduzir aqui. It is crazy and complex. Ela That is disse que é why. louco e complexo, por isso que não está dando para entender. It comes from a Supreme Court case called Então é um Farragher. precedente da Suprema Corte americana que traz esse entendimento. Two cases. One is called Farragher. 2 casos julgados na Suprema Corte. Farragher é o One- nome da parte desse caso. One is called Ellerth. E o outro é chamado de Arlo. And so we refer to it together as Farragher-Ellerth. Então a gente acaba se referindo aos dois juntos, por isso que ela usa a expressão do precedente Fair-Erler. And American scholars criticize this decision E as faculdades americanas, quer dizer, o ambiente acadêmico critica muito esse precedente. because it is generally quite easy for the employer to show that it took reasonable efforts to address the problem. Porque ela diz que é muito fácil para o empregador americano, né, conseguir provar que ele buscou de forma razoável evitar que aquele assédio sexual ocorresse no ambiente de trabalho. Okay, Professor Liz, in your opinion, the litigation based on harassment practice are declining or increasing, and well, what is it for? What's the reason? Os valores envolvidos no contencioso desses casos de assédio sexual estão aumentando ou diminuindo nos últimos tempos nos Estados Unidos? Everybody thought that harassment claims would skyrocket after the Me Too movement. Todo mundo achou que fosse aumentar os valores relacionados ao assédio sexual depois do movimento Me Too, né? But they have not. Mas, infelizmente, não aumentaram. If you look at claims that are filed with the federal agency, which is called the EEOC,
Se você olha as ações, aí não são ações, acho que são reclamações, né, na agência federal chamada de What is the name of this federal agency? Equal Employment Opportunity Commission. Da Comissão de Oportunidade Igual para todos os trabalhadores. Filings with that agency have increased, but in line with historical trends. O número de ações aumentou, mas tem a ver com o contexto de ter aumentado também as reivindicações relacionadas a esse tema de assédio sexual. And I think there are two reasons why that is. Ela acha que existem duas razões por isso ter acontecido. One is the statute of limitations is very short. Primeiro que o problema da prescrição, que é muito pequena. You must file with the EEOC within essentially 300 days from when the harassment occurred. Você tem que entrar com a sua reclamação durante 300 dias após a ocorrência do dano aí do assédio sexual. Also, the American legal standard for proving harassment is very high. E a forma de você conseguir provar o assédio sexual, ela é muito difícil. So, lawyers are not that excited about filing harassment claims because they are very difficult to meet that high legal standard. Então, ela diz que os advogados americanos acabam não ficando muito encorajados em receber essas ações porque os requisitos que se exigem para conseguir vencer um caso de assédio sexual são muito altos e dificulta muito, então, no dia a dia, a prova dessas ações. And the Me Too movement did not change the federal law. E o movimento do Me Too, infelizmente, ainda não conseguiu mudar esse cenário nos Estados Unidos.